Salve nação santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar aí bastante da situação do Fernando Diniz do Santos, momento conturbado, bastante pressionado, né? Boa parte da torcida é realmente bem insatisfeita com o desempenho do time e do técnico. Vamos falar, dar uma pincelada também na questão dos reforços, né? O Santos anunciou na segunda-feira aí o quinto reforço nessa janela, né? Que é o Emiliano Velasquez, o zagueiro uruguaio. E, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso com os parceiros de sempre aqui, né? O Longo e o Matheus. Fala aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, para a Nação Santista. Um momento delicado do Santos aí na temporada, né? Mas vamos debater bastante o atual momento da equipe. E aí, Longo? Fala, Felipe, fala, Matheus. Um bom dia, boa tarde, boa noite especial aí para a Nação Santista. Vamos falar muito desse Santos do Diniz, né? Que será que dá para a gente chamar de time de futebol? Eu tenho minhas dúvidas. Situação complicada, o time tem dado indícios aí de realmente uma desorganização muito grande, né? Bom, começar então falando dessa situação do Diniz, né? O Santos perdeu, né? Acachapante, né? 4-0 pro Flamengo aí no último sábado, né? Na Vila Belmiro. E, enfim. E o Santos continua aí com seus 22 pontos no Brasileiro, uma situação de meio de tabela e com aquela perspectiva de que, né? Assim, a gente não sabe muito o que esperar, né? Porque com o Fernando Diniz, o time tem mostrado mesmo muitos problemas, né? A insistência dele em algumas peças e outras coisas que a gente vai debater aqui. Enfim, houve toda uma pressão, né? O CG, a gente está gravando na segunda-feira, começo final da tarde, né? Quase começo da noite aí, então sem novidade, até onde a gente sabe, vai ser mantido o Fernando Diniz, pelo menos até o jogo contra o Cuiabá, no próximo final de semana. Mas houve sim um debate aí, na reunião também, segundo o Fábio Lázaro, da segunda-feira do CG, segunda-feira à noite, provavelmente vai ser à noite, né? Eles vão também debater um pouco o trabalho do Fernando Diniz, mas a princípio, né, tudo indica que, mesmo quando o pessoal estiver ouvindo o podcast, Diniz ainda será o técnico do Santos. E, enfim, começar então com você, Matheus, passar a bola para você. O que você tem achado desse trabalho? O que o Diniz poderia tentar fazer para retomar as rédeas, porque me parece que ele realmente se perdeu bastante, né? O que você pensa aí desse trabalho do Fernando Diniz? Então, Felipe, a gente brincava, eu e o Longo, né, num grupo, né, de amigos, né? Eu gostava muito do Diniz, né? Eu falava, eu queria ver um dia o Diniz do Santos, porque eu acho que ele tinha tudo a ver com a cara do Santos. E, por exemplo, no São Paulo ele usou muita molecada. No Fluminense ele salvou a carreira do Caio Henrique, que o torcedor do Santos conhece. Transformou o Caio Henrique em um lateral, ele era meia. Quem acompanha a base do Santos vai lembrar do Caio Henrique. Então o Diniz melhorou vários jogadores da base, então eu via isso no Santos. Poderia ser o casamento perfeito, porque ele poderia melhorar vários jogadores. Só que ele não fez nada do que eu vi em outros clubes dele, né? Ele não fez nada no Santos. Ele não melhorou ele melhorou um ou outro jogador, mas ele não melhorou a maioria dos jogadores. Ele não usou a base, tanto é que o time base dele tem poucos meninos, né? Acho que só o Pirano que se salva e o Kaique, né? Mas o Kaique virou titular porque o Luan Pérez foi vendido, então ele não tá usando a base, ele não melhorou muitos jogadores. Eu acho que quem ele melhorou mais foi o Camacho e um pouco o Marcos Guilherme no começo, que eram duas contratações que muita gente criticou. Ele não fez o estilo dele de jogo. Por exemplo, no Fluminense, que eu defendia ele no Fluminense assistindo os jogos. O Fluminense atacava o adversário, tinha 15 finalizações, era melhor no jogo, mas tinha um problema defensivo. Perdi o jogo de 1-0. Eu cansei de ver isso acontecer com o Fluminense. Eu vi bons jogos dele no Fluminense, vi bons jogos dele no São Paulo. E no Santos, desde a venda do Luan Pérez, o time caiu demais. Nos últimos 10 jogos do Santos, o único jogo bom foi contra o Independiente. Então o Diniz, pra mim, eu gosto muito do Diniz, mas pra mim ele é uma decepção no Santos. Porque o time não consegue construir ofensivamente. Atualmente, a única jogada para mim do Santos é a bola invertida pro Matheus de cabeça. Vocês podem reparar, a única jogada construída do Santos é essa. Tanto é que o gol contra o Internacional foi assim. O Lucas Braga cruza pro Matheus, o Matheus veio de cabeça
e faz o gol. Então é a única jogada ofensiva do Santos. E defensivamente é um terror. Tem uns problemas defensivos que eu acho que diminuíram no São Paulo. No São Paulo, nos bons momentos, o São Paulo era um time que tinha menos problemas defensivos. Ele encaixou a defesa lá, com o Luan no meio. Depois que teve uma turbulência, ele colocou o Luan no meio e acertou a defesa do São Paulo. Então eu achava que o trabalho dele no São Paulo foi o melhor, mas os problemas defensivos voltaram. O Santos, para mim, é uma tragédia defensiva. Eu venho falando isso há muito tempo. Foi mal em vários jogos. É um time que não marca com quem tá a bola. Um time que assiste o adversário jogar. Tem números pífios de roubar a bola, né? Eu vi, acho que uma estatística hoje que o Santos é o time que menos desarma no Brasileirão. É o lanterna. Então, o Santos não marca. É um terror defensivo. Todo adversário traz perigo pro gol do Santos. A Chapecoense de Jair Ventura trouxe perigo pro gol do Santos. Todos os jogos o João Paulo trabalha. E quando o goleiro trabalha, alguma coisa está errada. Então, para mim, o trabalho do Diniz, ele não consegue fazer o que ele fez em outros times ofensivamente, e defensivamente piorou. Ele piorou defensivamente. O Santos não marca, o Diniz não tem preocupação com isso. Você olha o mercado da bola do Santos, o Santos contratou atacante, contratou zagueiro, contratou ponta e não contrata o volante. O Santos precisa de um volante de imposição física. O Balheiro é que mais tem essa característica, mas ainda assim precisaria de um cara assim. Um volante de imposição física, um volante que vai marcar, porque o meio-campo do Santos não marca. E o Diniz não muda isso. Não muda nem contra o Flamengo, que é o melhor time do país, e você tem que ter cuidado defensivo, o Santos não teve cuidado nenhum e levou de 4. Então, o Diniz não se preocupa com a questão defensiva e nem ofensivamente ele não consegue fazer o que ele fez no Fluminense, no São Paulo, no Audax, com a bola no pé. Então, para mim, por mais que eu gosto do Diniz, eu gosto mesmo, eu não vejo sustentação para manter ele no cargo. A diretoria vai manter ele, vai ter, eu acho, sua última chance contra o Cuiabá, mas eu não vejo defesa pro Diniz. Por mais que eu goste dele, eu não vejo defesa pro Diniz, porque ele não consegue ver que o time precisa de um reforço defensivo, como ele viu no São Paulo que precisava de um Luan. O Santos precisa de um Luan, que esse cara é o Balheiro. Tá na cara que o Balheiro tem que jogar nesse time. E ele não consegue fazer o seu jogo construtivo com essas peças. Então, para mim, por isso que eu não vejo defesa, por isso que eu demitiria o Diniz. Mas ele vai ter uma semana, então a gente torce, espera que o Diniz aprenda com os erros e faça um time diferente contra o Cuiabá, porque dos últimos 10 jogos foi pavoroso o Santos. Tanto com a bola no pé, como sem bola, que é a minha principal crítica pro Diniz. O time do Santos não marca. O time do Santos só assiste o adversário jogar. E aí, Longo? Longo que lembra, né? Todo mundo sabe que o Longo lembra o Dracena, que, por falar em marcação, era um grande marcador, né? O Dracena, ele era um grande marcador e ele jogou no Santos, no Palmeiras e no Corinthians. Ele é respeitado nos 3 rivais, nunca precisou provocar ninguém para se mostrar, para se valorizar. Enfim, dito isso, entendam como quiser, se é uma indireta ou não, mas enfim. O Matheus, ele citou um ponto bastante interessante sobre o Santos. O último jogo bom foi contra o Independiente. Desde então, o Santos teve partidas bastante acessíveis. Teve Chapecoense, teve 2 jogos com a Juazeirense, teve Atlético Goianiense, teve o próprio Libertad. O Libertad não ganhava em casa 3 meses e ganhou do Santos. O Santos tinha a obrigação de vencer, né, Longo? A verdade é essa. Não, total. E a própria Juazeirense, que o Santos ganhou de 4-0, foi um jogo arrastado, foi um jogo sofrido, que só deslanchou na parte final. E talvez, se a equipe de Juazeiro do Norte não tivesse vacilado, não tivesse sofrido aquele primeiro gol no final, e a porteira não tivesse aberta, eu nem sei se o Santos teria chegado às quartas de final para enfrentar o Atlético Paranaense. Porque perdeu depois no jogo de volta. Mas aonde eu quero chegar? O trabalho do Diniz, o time não evolui, e pior que isso, o time regride. O time parece que está se desenvoluindo, nem sei se essa palavra existe, mas o time não demonstra melhor, e pelo contrário, ele está piorando. E isso passa diretamente, por quê? Por uma teimosia do Diniz. O Diniz parece que ele não faz a leitura adequada do jogo. Ele não entende que, dependendo do adversário, dependendo da situação da partida, você precisa fazer modificações tanto no seu esquema
quanto no posicionamento dos jogadores, os próprios nomes. Você precisa mudar para tentar, de alguma forma, driblar o estilo de jogo do outro time. Igual o Matheus falou, contra o Flamengo ele não mudou o jogo, o Santos foi extremamente exposto. Contra o Atlético Paranaense, ele fez um meio de campo que não marcava nada. O meio campo com Jean Mota de primeiro volante, Marcos Guilherme de segundo, o Marcos Guilherme foi segundo volante. O Sanches aberto na ponta direita, cada vez que o Sanches fica aberto pela ponta direita, eu acho que um koala morre na Austrália. E, nossa, dá um nervoso você ver o Sanches ali na ponta direita e você percebe que até ele tá incomodado ali. E o Pirani no meio. É um meio que não tem posição nenhuma. E o que acontece? Ele tá perdendo a principal jogada do Santos, que é com os pontas. Todos os treinadores recentes que tiveram bons trabalhos entenderam isso. Que potencializar os pontas vamos dizer assim, um caminho para o sucesso hoje do Santos. Porque o Santos tem pontas rápidos, tem Marinho, tem Lucas Braga, o próprio Marcos Guilherme, tem o Ângelo ainda que está em desenvolvimento, precisa de mais chances. E chances não quando o time está perdendo e ele entra aos 41 do segundo tempo nessas partidas. E vale também pro Luizinho, que ele colocou numa fogueiraça no sábado e acabou errando o passe que resultou em um gol do Flamengo. A gente não pode marcar o jogador por um lance assim, porque isso passa por parcela de culpa do treinador também. Então, o Santos não está sabendo trabalhar com os pontas. Você tem Lucas Braga, você tem Marinho, você tem Marcos Guilherme, você tem o próprio Ângelo, você tem Renier, você tem opções boas. Vai ter o Léo Batistão, daqui esperamos logo, né? A gente não sabe em que pé essa documentação não chega nunca, mas os pontas não estão sendo trabalhados de forma adequada. O próprio Lucas Braga, ele é muito bom nessa tentativa de ir para cima. Quantas jogadas na última Libertadores aconteceram porque o Lucas Braga foi para cima, levou para linha de fundo e cruzou? Tem aquele gol contra o Boca, aquele cruzo pro Marinho. Ganhou na velocidade, né? Sim, e parece que o Diniz, ele não estimula os jogadores a fazerem isso, porque ele quer a construção da jogada, ele quer o passe. E se você pegar os últimos técnicos do Santos, eles entenderam que passou da metade para frente do campo, da defesa para o ataque, tem que acelerar o jogo. E se acelerar o jogo, a chance de você ter sucesso é muito grande. O Cuca soube explorar isso bem. O Sampaoli, com o Soteldo, Marinho também. Então, os outros técnicos que justamente que não fizeram isso tiveram mais dificuldades. O Gesualdo era aquele técnico mais passivo, o time até meio blasé. O Roland foi outro, que o time era um estilo muito parecido com o do Diniz até. E acabava não tendo sucesso. Não tem sucesso porque os pontos não estão rendendo. E se os pontos do Santos não rendem, o ataque fica muito prejudicado. A gente não tem um meio campo forte. E isso vem de tempo. Desde a época do Sampaoli, o Santos não tem um meio armador. E como não tem um meio armador, você tem que se adaptar a essa questão, principalmente por conta das questões financeiras. O Santos talvez não consiga trazer um meio armador. Então, você se adapta. E você se adapta fortalecendo os pontas. E o Diniz não está fazendo isso. Não à toa, um atacante do Santos não faz gol há mais de um mês. Os últimos que marcaram foram o próprio Lucas Braga e o Marcos Leonardo lá nos 4-0 contra o Juazeirense. Então, tudo isso para dizer o quê? Eu não vejo uma melhora no trabalho do Diniz. Pelo contrário, eu acho que o time está piorando. E eu acho que ele é um técnico muito preso às próprias convicções para mudar. E pelas entrevistas coletivas dele, não me parece que ele está fazendo esforço para mudar. Eu não sei se tem algum problema extra-campo, se tem alguma questão de ele ter perdido o vestiário, e sempre se levanta essa hipótese com o Diniz, mas eu acho que não tem mais como o Diniz continuar à frente do Santos. O trabalho do Diniz, para mim, até agora, nota 3, tá? Assim, eu só não vou dar uma nota menor, porque ele teve, no começo, né? Ele tá sendo generoso. Ele teve algumas partidas boas, teve lá aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que na minha opinião mereceu vencer. Mas aí, por exemplo, a gente pega o jogo contra o Internacional, né? Vai falar, o Santos jogou até melhor que o Inter e tal.
Mas, poxa, a falha sai onde? Sai do lado esquerdo. Lado esquerdo, quem joga? Tem o Lucas Braga, que pode ajudar na marcação e tem que ajudar a recompor tal. Mas quem que tem a principal função de cobrir aquele lado? Felipe Jonathan. Quem banca o Felipe Jonathan? Diniz. Então, assim, às vezes mesmo quando o time até merece vencer e você tem os mesmos erros individuais, geralmente dos mesmos jogadores que o Diniz mantém, mesmo com todo mundo, praticamente todo mundo não, mas praticamente todo mundo falando, ó, pô, Felipe Jonathan, não dá mais. Por que o Felipe Jonathan tem cadeira cativa? Isso não quer dizer que o Felipe Jonathan não possa se recuperar, não possa voltar, não possa de repente ser usado como ala, ou até no meio. Mas, poxa, de lateral ele não tá bem, ele tá mal fisicamente, ele marca mal, ele cobre mal os espaços. Ele é, sabe, qualquer jogador ali, qualquer jogador não, mas assim, muitos jogadores, né, a maioria, passam muito facilmente pelo Felipe Jonathan, né? Então, assim, são insistências do Diniz que vão deixando a torcida assim, meu, né? Tem a insistência, né? Esses dias até coloquei no Twitter, né, que eu resumi os principais problemas a 2 palavras, né? Teimosia e vaidade. Porque eu acho que aí entra a vaidade nesse projeto que o Diniz tem também de mostrar que esse sistema, mostrar que o sistema dele, né, mostrar que esse trabalho com a posse de bola, sempre saindo pelo chão, explorando ao máximo a posse de bola, a construção pelo chão, inclusive começando lá nos zagueiros e tal. Parece que ele quer provar que isso dá certo, que isso é competitivo. Mas aí que tá, para ser competitivo não pode ser engessado do jeito que ele faz. O Longo falou bem. É muito engessado, né? Então, por exemplo, no lance que o Pirani erra aquele passe, que ele tenta lá do Robson Reis e sai o gol do entre aspas, santista, Andreas Pereira. Porque assim, a gente sabe que ele é santista, mas o cara que fala que, né, jogaria até de graça depois fazer tudo que ele fez, dar a entrevista que ele deu depois, é bizarro, né? Mas enfim. Aquele lance que o Pirani dá, aquele passe, né? Por quê? Porque o Santos tem, uma obrigatoriedade, me parece, que, olha, precisa sempre trabalhar pelo chão, precisa sempre atrair a marcação com a posse. Não, e sabe, não precisa ser sempre assim. Até porque, até pelas características do elenco, não acredito que o Santos tem que jogar necessariamente, não tem jeito de jogar com a posse de bola, não tem jeito de ser ofensivo. Tem sim jeito de ser ofensivo, mas tem as características dos jogadores. Né? Se você não tem um meio super entrosado, ou um meio que, nossa, que seja realmente excelente, né, passador de bola, ou zagueiros que realmente tenham, principalmente naquele jogo que você estava com 2 zagueiros ali, uma zaga desentrosada, né? Porque o Robson também ele dá uma falhadinha ali, não é só o Pirani que falha, né? É uma falha dos dois. Mas o Pirani é o principal erro, na minha opinião, porque realmente dá um passe ali muito ruim com o Andrés chegando na velocidade, né? Então, assim, quando você não tem essa característica no elenco, você tem que adaptar. Não precisa, não vejo necessidade de verdade do Santos ficar jogando só defensivo no contra-ataque. Não vejo. Tem gente que fala que não tem qualidade. Para mim tem sim condição de jogar de uma forma ofensiva. Mas não necessariamente nesse esquema engessado do Diniz. Que eu até achei que ele estava mudando um pouquinho isso no começo, que se a gente se lembrar dos jogos contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, que foram ótimas vitórias do Santos, venceu com autoridade, o Santos usou, por exemplo, bolas longas. Isso não quer dizer que vai ficar dando chutão, não é chutão. É você explorar a velocidade, você explorar outras formas de atacar, né? Não ficar só naquele quadradinho. Então, eu acho que tem um pouco dessa vaidade que pega. Por exemplo, nesse jogo mesmo que eu citei contra o Inter, eu achei um erro, assim, bem lamentável. Uma coisa é dar broncas durante o jogo, isso faz parte, tudo bem que às vezes o Diniz comete uns excessos, mas faz parte, é o calor do jogo, é o estilo dele, tudo bem. Mas, por exemplo, depois do jogo ele chega no Lucas Braga ali, com as câmeras, né? Claro, tudo em evidência, porque ele estava ali ainda no gramado, e ele faz aquela crítica toda e tal, ou seja, praticamente ele está jogando a derrota em cima do Lucas Braga. Precisa disso? Será que isso não desestimula o jogador a tentar? Será que isso não desanima o jogador muitas vezes? Jogador como o Lucas Braga, que a gente sabe que não é um primor técnico, mas é um cara muito esforçado, né? Então, sabe, é uma boa gestão de elenco, é uma boa gestão de grupo? A minha visão também não vem sendo, né? Não acredito que é perda de vestiário, ou que os jogadores não confiam mais nas ideias do técnico.
Não necessariamente, isso é complicado a gente saber, né, não estando lá dentro. Mas que é um erro, na minha opinião, um erro crasso ele fazer isso com o Lucas Braga, por exemplo, não tem necessidade disso, né? Ou as entrevistas em que ele tá agora toda hora falando, erros individuais, tomamos 4 gols do Flamengo, mas né, nós demos 2 gols para o Flamengo. Não tem essa de dar 2 gols, né? Foram erros, né? O Flamengo se aproveitou dos erros. O Flamengo tem muita qualidade, né? Principalmente do meio para frente. E o Santos, né? Jogou aberto, errou demais, abusou dessa questão de ficar tendo toda hora que ficar passando a bola lá atrás, né? De pé em pé, né? Tanto que e colocou também o Luizinho, né? Numa fria danada, porque o Santos perdendo já de 2-0, ele coloca um milhão de né? Que nunca tinha jogado com a camisa do Santos. E ficou, na minha visão, ficou bem claro que o menino sentiu, né? Sentiu o peso da partida e da camisa. É um momento muito ruim para colocar o menino. Então, assim, trabalho de Diniz muito fraco mesmo. Até entendo o critério da diretoria dar mais um tempo para ver se né, pelo menos com outro reforço aí, ele consegue dar uma resposta, né? Entendo esse critério, porque de fato o Santos perdeu peças e agora que ele vai ter a chance de usar. Mas por outro lado, eu particularmente acredito que é muito difícil. Eu acho que o Santos manter o Diniz é adiar uma coisa que vai ser inevitável, né? Se ele continuar com essa insistência, com essa teimosia, com essa vaidade, acho muito difícil ele ter continuidade no Santos, né? Acho que no próprio brasileiro mesmo ele vai acabar perdendo o cargo. E eu, particularmente, já teria demitido, né? No próprio domingo. As entrevistas também, assim, lamentáveis, né? Ele até deu uma informação que não procede, tá? Por isso, não procede que o Rueda está dando dinheiro do bolso para manter o salário em dia. Isso não procede. Então, não sei se alguém passou isso de forma errada para o Diniz, ou ele se confundiu com aquele momento em que o Rueda lá atrás, quando, né, antes da eleição, o Rueda deu aquela ajuda ali, fez o empréstimo para que o Santos pudesse fazer o acordo, né, com o Brugge, lá o time do Kleber Reis. Então, as entrevistas do Diniz, uma pior que a outra, né? Essa entrevista em que ele depois do jogo contra o Atlético, em que ele fica, eu tô triste que tô perdendo jogadores, e indiquei, né, até me fugiu o nome agora, o jogador que ele indicou, acho que é Pedro Rocha, né, foi pro Atlético Paranaense, né, Pedro Rocha, como se o Pedro Rocha fosse também um cara super extra classe, e como se a diretoria não fosse uma diretoria que conversasse com ele, como se ele precisasse usar a imprensa para falar com a diretoria, e como se ele não soubesse também, né, da situação quando ele chegou ao Santos. Foi tudo explícito, né? Ficou muito claro isso, e o próprio Diniz em entrevista já vinha falando isso, que não, momento de reconstrução, a gente entende isso, estou feliz por participar disso. Então acho que assim, o Diniz se perdeu totalmente, né? Eu entendo assim o critério de dar um tempo para ele ter os reforços, é um critério válido, respeito, mas discordo. Acho que ele deveria ter saído no último sábado. Bom, só um pitaco então, gente, sobre a questão dos reforços, né? O Santos anunciou o 5º reforço nessa última janela aí, que é o Velasquez, né? O zagueiro uruguaio. Então já tinha anunciado também os atacantes Diego Tardelli e Léo Batistão, né? O goleiro Jandrei e também o meia Augusto Galvão, né? Que veio do Real Madrid B. Então, rapidamente, se vocês quiserem dar um pitaco, né? Vamos falar rapidinho aí. O que vocês pensam? Quem que vocês acham que pode contribuir mais nesse momento aí que o Santos precisa voltar a ter performances boas, né? Faz muito tempo que a gente também não vê um jogo, né? Fez o jogo contra o Inter que foi um pouco melhor, mas também não foi aquele jogo, né? Enfim, o que vocês pensam? Vou começar pelo Longo dessa vez. Fala aí, Longo. Para mim, a principal contratação, a que vai ser mais útil no momento, é o Velasquez. Porque o Santos, ele tá sem opção de zagueiro, né? Desde a saída do Luan Pérez, tudo bem. Chamou de volta o Palha do Náutico, mas agora o Kaique tá machucado e a gente tá com o Kaique tá machucado e o Luiz Felipe também tá machucado. E o Santos tá só com o Palha e o Robson como zagueiro. E elas vinham jogando, inclusive, né? Luiz Felipe e Kaique, né? Isso. E daí o Bosa, ninguém sabe quem levou, porque não parece que
eu acho que deve treinar muito mal, porque não tem também chance, quase não entra. Mas eu acho que, assim, no meu time ideal, eu testaria a formação com 3 zagueiros. Então, ficariam Velasquez, Kaique e Palha. Porque daí você liberaria o Madison e o Felipe Jonathan, que tem características muito mais ofensivas do que defensivas. Eu diria até que eles não têm características defensivas, porque os dois não marcam nada. Principalmente o Felipe Jonathan. Mas eu acho que o que mais tem para agregar aí é o Velasquez. Justamente por conta desse problema defensivo. Mas eu acho que a contratação do Léo Batistão foi uma grata surpresa. É uma contratação boa também de um jogador que pode ser tanto centroavante para resolver esse problema, esse outro problema que o Santos tem, que até agora, desde a saída do Caio Jorge, não encontrou alguém ali para o lugar, porque ele também ele tem, assim, vamos dizer, uma característica semelhante do Caio Jorge, que é da movimentação. O Léo Batistão, nos últimos anos dele, tanto na China quanto na Espanha, ele também jogou muito aberto. Então ele pode fazer essas duas funções. Também vai ser muito importante. O Tardelli, um negócio assim, uma aposta por um valor baixo. Acho que não teria por que não apostar pelo valor, pela experiência que ele agrega. O Augusto Galvão, né? Ninguém conhece direito, porque lembram muito da época da base do São Paulo, era muito promissor, acabou indo para a Europa, desapareceu. É uma aposta. O Santos, ele tem feito essas apostas. Eu acho que dentro da realidade financeira do Santos, todas as contratações da gestão Rueda até o momento são de se elogiar, porque são ou de nomes promissores, ou são de jogadores que foram bem no Campeonato Paulista, ou é mapeada no mercado sul-americano, que também o salário do Emiliano Velasquez, pelo que tudo indica, não vai ser nada fora da realidade, pelo contrário, vai ser um salário até considerado baixo para os padrões do futebol brasileiro e para os padrões de um time grande. Então eu acho que as movimentações do Santos no mercado, elas têm sido bem interessantes, mas como o Matheus falou lá no começo, ainda falta, eu acho que o principal que falta é um volante de imposição para substituir o Alisson, que a torcida tanto criticou, mas que agora que saiu estão vendo como que faz falta ter um volante assim. Mas de um modo geral eu acho que são contratações boas, são contratações, a maioria delas como apostas, e que a gente vai ver com o passar do tempo se vão dar resultado ou não. Só um ponto que eu esqueci também do Diniz, a questão de marcação, né, do time marcar ali, né, já não tem grandes marcadores no meio, ainda, né, dando muito espaço, aquela coisa toda. Então esse também é um problema bem grande, assim, né? Que era algo que inicialmente não vinha tendo tanto esse problema, mas aí, né, ele também se perdeu um pouco. Tudo bem que a saída do Luan Pérez fez diferença também, mas ele se perdeu bastante nessa questão, principalmente do meio ali, né? Tem a questão da zaga também, mas no meio ali, tem que dar uma forma de, né, criar uma forma de proteger o próprio Luiz Felipe, que é mais lento, né, que agora talvez perca a posição para o Velasquez, né, o Kaique também é lento, então essa questão da marcação também, ela é bem, tanto é que o João Paulo sempre, quase todo jogo ele é sempre bem exigido, como o Matheus colocou bem, então é outro ponto negativo também, que o Diniz inicialmente vinha bem, o time não vinha sofrendo muitos gols, mas de uns tempos para cá aí, né, desandou legal. Fala aí, Matheus. Então, eu acho que o Velasco e Batistão, né, eu acho que são as duas melhores contratações. O Velasco acho que vai dar experiência e qualidade para a defesa do Santos. Eu não assisti ele no Raio, né, Raio Valecano, mas quem acompanhou falou coisas boas dele, né? Acho que vai ser um zagueiro que vai agregar, uruguaio, né, que sempre tem muita raça, muita vontade. Eu acredito que vai ser uma peça importante. Daí eu espero que o Diniz tire o Luiz Felipe do time. Vamos ver o que o Diniz vai fazer. Se o Diniz vai utilizar o Velasquez, a gente não sabe, porque ele tá na corda bamba, mas se o Diniz tiver a possibilidade de usar o Velasquez e utilize ele no lugar do Luiz Felipe, acho que uma dupla com um Palha ou Kaique seria o ideal. O Batistão, um cara que joga de ponta, que pode jogar atrás de centroavante, que joga de centroavante, é um cara que dá um leque de opções muito interessante. Para mim, vai substituir bem o Caio Jorge. Foi
um senhor reforço do Santos no mercado. O Tardelli também eu acho que vai ser uma opção interessante, por mais que as pessoas tenham dúvida do Tardelli pela questão física, porque nos últimos anos jogou bem. Eu tenho um sentimento que o Tardelli vai ser útil, um cara que joga atrás do centroavante, que pode fazer o centroavante. Pela idade, eu acho que não pode mais fazer ponta, porque ponta precisa acompanhar a lateral, ele não tem mais condição. Mas jogando como um meia ou como um 9, né? Eu acho que o Tardelli pode agregar também. Em dado momento, jogar os dois juntos, pode dar uma dupla interessante. Tardelli e Batistão. Então eu acredito que essas 3 contratações vão ajudar. O Augusto Galvão, como o Longo falou, é uma incógnita, ninguém sabe nada. Até eu participei, a gente está gravando na segunda, né? Participei com o Alex no Esporte Destaque, ele conversou lá com umas fontes dele e elogiaram os outros reforços e tal. Do Augusto, uma fonte falou pro Alex que é um jogador que é mais ou menos. Então, não é um grande reforço, pode até virar. O Augusto Galvão pode até virar um grande jogador, né? Mas não dá a pinta, né, de ser um grande jogador, porque passou pelo Real Madrid, passou por Real Madrid B, passou por time de Série B, Série C da Espanha e não conseguiu jogar. Então eu vejo mais como uma incógnita, pode dar certo ou dar errado, mas vejo mais como uma incógnita. E qual foi o outro reforço? Tem mais algum reforço, né? O Jandrei, né? O Jandrei que uma reposição pro João Paulo, né? Vai que tem terceiro cartão amarelo, o John pode ser vendido de repente em uma próxima janela. O John próprio tá machucado, então acredito que o Jandrei é uma reposição interessante para não expor os outros meninos da base e não estão prontos para assumir essa bronca. Então acredito que esse é o panorama dos reforços do Santos. E falta muito um volante de imposição física. Eu bato nessa tecla. O meio do Santos é um meio que muito frágil, né? Então, o Santos tem resultados pífios fora de casa. Eu acho que passa muito por isso. Porque fora de casa requer um outro jogo, né? Fora de casa, muitas vezes, é um jogo mais físico, um jogo mais de combate, que você precisa ganhar a primeira bola, ganhar a segunda bola. E o Santos não tem ninguém com essa característica. E o Diniz, pelo jeito, não pensa nisso. Os reforços do Santos casam muito com o que o Diniz quer, né? O Diniz perdeu o Luan Pérez, perdeu o Caio Jorge, ele reclamou porque perdeu esses caras. E o Velasquez e o Batistão repõem essas 2 perdas. Eu acho que concordo com boa parte que vocês falaram dos reforços. Acho que o destaque mesmo é o Batistão e o Velasquez. São o Batistão e o Velasquez, né? O Batistão, um jogador bem interessante mesmo, pode atuar como ponta, tem uma velocidade interessante até pela estatura dele, né? Pode atuar também como um 9 ali, bem móvel, né? Bem móvel, que é uma característica semelhante mesmo à do Caio Jorge. Lembra até um pouco o Allan Kardec, né? Vocês devem se lembrar, né? Aquele time lá do Muricy. Então, assim, é um nome bem interessante. E o Velasquez é um cara com referências muito boas, né? A torcida, vários comentários dos torcedores que eu vi aí realmente lamentando a saída dele, né? Do Rayo Vallecano. E acho que é um jogador que realmente vai agregar bastante. Creio que esses 2 a gente pode ter praticamente certeza que vão ser titulares, né? Tanto o Velasquez quanto o Batistão. Os outros vai ter uma situação mais de disputa. Acho que o Tardelli tem sim uma certa chance de jogar boa parte dos jogos, pelo menos entrando no segundo tempo, ou fazendo um revezamento com algum outro jogador aí, dependendo também da continuidade ou não do início, que a gente não sabe também, enfim. Mas esses 2 seriam os destaques aí que eu colocaria também. O Jandrei acho que foi um movimento legal de mercado, porque o John vai demorar um pouco para voltar e os meninos, né, que estão ali para substituir o João Paulo ainda estão crus, né? Então para não expor também os meninos, uma posição que é bem complicada, que é a posição do zagueiro. Então acho que foi um movimento interessante. O Jandrei vem para um salário também totalmente dentro da realidade do Santos. De modo geral, gosto do mercado do Santos, mas se fosse possível ainda, né, a vinda de um meia e de um volante, né? Volante preferencialmente com boa técnica, com uma marcação boa, né? Eu acho que seria bem interessante, né? Talvez até se fosse para falar hoje entre o meia e esse volante, ainda preferia esse volante também, né? Para fazer esse reforço na marcação, embora também haja a possibilidade de testar o Balieiro e tudo mais, né? O Balieiro tem uma questão também contratual, que está renovando, tem tudo isso também. Mas, enfim, criar alternativas, sem essa questão do terceiro zagueiro. Mas sobre os reforços, eu acho que basicamente é isso. Batistão e
Velasquez titulares, né? E o Velasquez, inclusive, eu vi uma análise esses dias, não me recordo agora do nome de quem fez análise no Twitter, que fala que ele tem até características semelhantes às do Gustavo Gomes, é um cara que usa bastante a força física, muito raçudo e tudo mais. É o Berardi, acho que foi dele. Ah, isso, ele mesmo. Bem lembrado, Longo, ele mesmo. Então, enfim, interessante. Vamos torcer para que dê certo. Faz, né? O Santos está precisando mesmo de um reforço. Perdeu o Veríssimo, perdeu o Nanteles, então torcer para que ele dê certo. E concordo com o Matheus. Acho que tem que ser Velasquez e Palha, que ganharia com a velocidade, ou o Kaique, que tá um pouquinho mais, parece que tá um pouquinho mais, até mais pronto, né? Palha, eu percebo que sente ainda um pouquinho a responsabilidade, até mais do que o Kaique. Mas os dois vão oscilar pela idade. Mas acho que é isso mesmo. E vai dar essa segurança, né? Segurança e experiência, né? E o Luiz Felipe vai bem na bola aérea, mas tem toda aquela insegurança, aquela questão da velocidade também, então não me passa muita confiança. Bom, acho que é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não, da minha parte é só. Pra mim também. Os recados finais, então. Diga lá, Longo. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, pela parceria. Nação Santista que está sempre apoiando, interagindo nas redes sociais e tal. Valeu mesmo, um grande abraço a todos. Matheus. Um abraço a todos, um abraço para quem nos acompanhou aqui no podcast Peixão, Spotify, no YouTube, né? Para compartilhar com a galera aí que cada vez mais conteúdo para falar do Peixão. E a gente espera que nos próximos, né? O live ou o episódio que a gente solta no Spotify, no YouTube, falar de vitória do Santos, é que faz tempo, né? Qual foi a última vitória do Santos? Nem tô lembrando, que sou ruim de conta, nem lembro qual foi a última vitória do Santos. Contra o Libertar. Contra o Libertar, né? Aquela vitória com o gol nos acréscimos. Ou contra. 5 jogos sem ganhar, então a gente espera que o próximo seja para falar de uma vitória santista. É isso aí. Valeu, Longo, valeu, Matheus, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado para todo mundo que tem acompanhado, né, participado das lives, comentado. A gente procura sempre fazer um conteúdo bem legal aí para a Nação Santista, né? E é isso, sigam a gente aí, né? Se gostarem do conteúdo, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Tem também o conteúdo no Spotify, né? Às vezes é até mais prático, né, para ouvir pelo Spotify. E é isso, se cuidem que a pandemia não acabou, a gente se fala aí no nosso próximo encontro aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Pra cima deles, Santos.